Fala pessoal, mais um podcast do Meu Jeito Pode. Hoje com meu grande amigo Dr. Lister, especialista em longevidade. Como você vai, meu amigo? Eu vou muito bem, muito obrigado pelo convite. Sempre quis ter essa oportunidade de entrar em São José. Eu começo por aqui com você nesse podcast, né? O DMJ, que como eu chamei na entrada. Do Meu Jeito Pode. Do Meu Jeito Pode. Mas enquanto isso, curta, siga e compartilha, hein, gente? Ajuda a gente aí. Ó, aperta aí embaixo, hein? E aí, Lister, me fala um pouco aí da sua jornada na medicina. A gente sabe aí, a gente falando nos bastidores aí, que você estudou no Rio de Janeiro também, fez farmácia. Sim. Nossa, vamos começar lá na minha trajetória lá atrás, quando eu fiz farmácia bioquímica. Né? Terminei, já quando estava terminando farmácia bioquímica, já fazia cursinho para prestar medicina. Todo mundo sabe que é muito concorrido, né? Nunca, na verdade, tentei uma federal ou uma estadual, mas eu já tentava particular, que também é muito concorrida. E um tempo atrás ainda não tinha tanto de escolas médicas como tem hoje, então era já uma coisa assim a ser alcançada. E meu pai falou: você só vai poder fazer se você concluir farmácia. Então, ao mesmo tempo eu fazia cursinho, mas não prestava. Era um cursinho integral, tive que mudar minha faculdade de farmácia para noite. Só que eu terminei de passar. Aí eu fiquei mais um ano me dedicando só para isso. Então, eu consegui passar depois de 1 ano e meio fazendo cursinho, depois de formado em farmácia. Eu passei lá no Rio de Janeiro. Rio? Universidade Estácio de Sá, fica na Lapa. No Rio mesmo, não é Grande Rio igual as outras universidades, não. E aí eu fui pra lá, né? Aquele desafio, um menino que era do interior, uma cidade de 60 mil habitantes, que é Fernandópolis, tá? E morar no Rio de Janeiro, numa capital, quem nunca tinha saído de casa, de repente morar. Meu pai deu um dinheirinho, colocou no bolso, vai lá com esse dinheiro, você paga a matrícula, não. Só que o meu pai, na época, ele não estava com muita boa condição financeira. Então ele falou assim, ó, o que eu posso te ajudar, eu vou te ajudando. Mas você vai ter que tentar conseguir um FIES, não sei, 25%, 50%, se conseguir 100%. Só que como meu pai tinha uma renda, eu não conseguiria 100%, então eu fui ali e consegui 50%. Mas mesmo assim, a ajuda de custo para me manter não era uma ajuda de custo. Meu pai me deixava com R$200 ali por semana, inicialmente. Eu tinha que pagar condução. Eu comecei a morar na Barra da Tijuca, que é o extremo oposto do lugar que eu morava. Tinha que pagar o que eu comia e tinha que ter livro, xerox, que tudo tinha na época. Hoje já mudou muito, tá mais tecnológico. Tinha que se virar nos 30, né? Tinha que se virar nos 30. E aí eu fui lá, eu já era formado em farmácia. Falei, preciso trabalhar, preciso conseguir um dinheiro, porque desse jeito, no Rio de Janeiro, todo mundo sabe o custo que é uma cidade turística. E onde que eu morava num ponto turístico, e eu saía de um ponto que era turístico, que era Barra da Tijuca, passava por todos os outros pontos turísticos para estudar ali na Lapa. E então eu saí de Fernandópolis, onde que era uma cidade que você almoçava com R$20, para almoçar no mínimo R$50. Então, para mim foi 2011, era um desafio, porque eu tinha que dar um jeito. Eu comecei a entregar currículo. Naquela época não era igual hoje em dia, LinkedIn, tudo é mais fácil. Então eu peguei o currículo e eu não tinha dinheiro, só tinha aquele dinheiro contadinho. Eu fui lá pra Zona Sul. Só que a Zona Sul, quem é do Rio sabe, tanto que é longe, que você, acho que dá uns 30 quilômetros da onde que eu morava, que era o extremo oposto da Barra da Tijuca. E não daria pra eu ir a pé, né? Que ficava já passando a Barra da Tijuca, era na Vila do Pan, que foi feito para os Jogos Pan-Americanos, só que depois eles alugaram lá e eu morava lá, porque era um custo muito baixo por conta que estava afundando. E aí eu fui, eu tinha que pegar 2, 3 conduções. Só que acabou meu dinheiro. Nessa procura de emprego, acabou meu dinheiro. Eu tinha alguma comprinha que eu fiz de casa que só tinha leite e sucrilhos. Eu falo que minha intolerância ao leite não é nem a lactose, é tudo de leite se deu dessa época. Porque era tanto leite que eu consumia, era só isso que eu comia, almoçava e jantava quando eu chegava em casa. Então, começou a acabar. E eu começava no começo de Copacabana, ia indo por Ipanema, passava no Arpoador, Ipanema, e ia entregando. E até que acabou meu dinheiro, eu liguei pro meu pai, aí a gente acabou se discutindo.
E porque eu quis ficar nessa época, que era uma época de férias, eu vejo eu voltar pra minha cidade, eu fiquei no Rio e tava pedindo mais dinheiro pra ele, mas na cabeça dele tava pedindo mais dinheiro pra curtição. Só que na verdade eu tava pedindo dinheiro pra eu poder continuar na busca de emprego. Entendi. Nisso fui contratado. Me ligaram. 5 dias depois eu fiquei em casa, meio depressivo, mas me ligaram, só comendo essa crise de leite, desacreditado, me ligaram. Né, ó, você foi contratado. Só que aí eu só tinha moedas em casa, porque todas as moedas. E fui lá porque você tinha um treinamento que era no Baixo Gávea, todo mundo sabe, fica na Zona Sul, difícil acesso também, eu tinha que pegar 2, 3 condições e andar um tanto a pé. Fui lá fazer esse treinamento, que era um treinamento de 2 dias, só que eu não tinha mais dinheiro. Meu pai tava brigado comigo, não tinha o que fazer. Então, eu não tinha dinheiro pra nada e eu passava olhando as vitrines, assim, que tem, quem sabe, ali no Rio de Janeiro, vai andando em Ipanema, toda esquina tem aquele negócio de sucos com salgados. Então, eu olhava assim, que salgado, que fome. Putz, queria comer aquilo ali. E aí, o que foi a minha estratégia nesse momento? Foi ir no semáforo e falar assim, olha, eu tô fazendo medicina, vim no interior. Se você puder dar uma ajuda pra mim, eu tô fazendo um treinamento aqui, eu fui contratado na Droga Raia. Vou até falar, foi a farmácia que pagava melhor na época. Tive outras propostas logo depois, mas quis manter na Droga Raia. E aí me deram, o cara falou, não, toma aqui R$5. Só que com esses R$5 eu podia ter voltado para casa, que era o preço da condução, que dava bem próximo, eu tinha que andar uns 2, 3 quilômetros. Eu tava com tanta fome, eu fui lá e comprei um salgado. Aí depois eu voltei pro semáforo para pedir para voltar para casa. No outro dia, tinha um amigo meu que fazia medicina. Mas nesse momento aí, você tava fazendo o curso para o pra farmácia? Pra entrar já como efetivo na farmácia já. Só que quando eu entrasse efetivo, tinha vale transporte, tinha tudo. Não, então sim, mas melhorava. nesse momento que você tava no semáforo lá, você já tinha feito o curso, você, vamos supor, Fiz passou um o dia, dia. foi o primeiro dia. Tá, o primeiro dia, aí você precisava voltar para casa. Precisava voltar pra casa. Aí você não tinha dinheiro, eu morava não na tinha Barra da dinheiro Tijuca, eu tava na Zona Sul. nem para se alimentar. Nem pra me alimentar. Ah, entendi agora. E quantos dias foram o curso? O curso foram 2. Aí no outro dia, por sorte, veio um amigo meu ele já é artista, não vou citar quem ele é. E ele foi lá em casa, falou, vou tocar um violão, levar uma cerveja pra gente tomar. Aí eu falei assim, não, pode vir pra cá. Aí eu cheguei lá, ele viu a dificuldade que eu tava. Ele falou assim, não, pô, vou te dar aqui, vou te prestar R$50. Aí eu peguei, no outro dia fui, terminei. Aí depois eu voltei, 3 dias depois já iniciei na farmácia. Aí já me deram cartão com vale transporte, com vale alimentação. Já melhorou já alguma coisa, já saí do patamar 0. E aí eu fui para essa farmácia, que eu quero concluir já rápido aqui para ver como que vale a pena se esforçar no momento de crise que você acha que tá tudo para desistir, eu podia voltar para o interior. Naquele momento eu falei, se eu passar sobre esse obstáculo, eu acho que eu consigo vencer todos os outros. E foi exatamente isso. Porque eu fui lá, comecei a farmácia, né? Comecei a trabalhar na farmácia. Isso me ajudou muito na medicina, me deu conhecimento de medicações. Quando eu fiz medicina, que ninguém sabia nome de medicação, eu já sabia todos os nomes. Então eu trabalhava à noite e fazia integral de medicina durante o dia. E eu achei no cofre um livro que chamava A Chave Mestra. É um livro que ensina física quântica, né? O segredo ali, que é você pensar, criar dentro da mente, se sentir já vitorioso e você se projetar no futuro. No futuro. Foi exatamente aquilo que eu fiz e aquilo tudo que eu pensei aquele dia eu tô vivendo hoje. Então, que fantástico. Isso é fantástico. E aí depois que eu comecei na farmácia, fiquei, acredito eu, mais 1 ano e 8 meses. Aí meu pai voltou a conversar comigo, viu que eu tava me dedicando, estudando, passando no semestre e tudo. Ele falou, não, eu vou me esforçar também para te ajudar. E aí ele me ajudou. Hoje também sou grato. Ele também se esforçou do ponto dele. Tivemos só cada uma medida do possível foi te ajudando. Exato. Né? E aí naquele momento, eu agradeço isso. A gente tem que aprender a agradecer, principalmente os nossos sacrifícios, porque é nele que a gente aprende a ser melhor, né? Porque você aprende a ser mais forte. Evolução. Não é quando a gente tá tudo bom que a gente aprende a ser melhor. É quando tá tudo muito ruim, muito difícil e você acha que não vai conseguir. Mas são momentos difíceis, né? Que criam pessoas fortes, né? São momentos difíceis que criam pessoas fortes. E momentos fáceis criam pessoas... Não, momentos fáceis criam pessoas... mais fracas. Mais fracas. E aí eu cheguei lá eu peguei esse livro, né? Consegui desenvolver tudo.
Logo depois eu só evoluí, né? Aí eu já quis aprender sobre coach, na época que não era nem muito falado, hoje não tá mais falado. Fiz coach com o Paulo Vieira, coach que ele é estourado, o maior best-seller, livro mais vendido no Brasil, né? O Poder do Foco, Poder da Ação, todos são deles. Eu tenho todo esse livro em casa, tem tudo. Eu fiz o primeiro curso dele em 2012. Isso não era nem falado, o curso dele tinha 300 pessoas. Hoje o curso dele parece que tem mais de 10 mil pessoas, ele tem que fazer televisionado para, às vezes, 15 mil pessoas. Então, assim, não é um curso barato. Então, as pessoas tomaram uma proporção. Eu, com aquele dinheiro da farmácia, fui lá e me dediquei, com evolução pessoal, a fazer esse curso com ele, que eu já via vídeos dele na internet, acho que foi também muito válido. E com isso tudo, me formei, né? Depois especializei em medicina esportiva, nutrologia, depois de formado vim para São Paulo, onde tudo acontece, né? E aqui também pertence a São Paulo, São José dos Campos. Todo mundo sabe que aqui tá tudo ligado nessa metrópole, né? Exato. Mas é isso aí foi o meu percurso para chegar até aqui. Eu acho que o restante foi muito mais fácil do que esse início que eu passei aí. Mas você teve que passar por uma grande prova, né? Isso aí, na verdade, foi uma grande prova e para também, de alguma forma, te dar forças para chegar onde você está hoje, né? Ou desistia, que eu poderia voltar para o interior. Ter uma vida, teoricamente, era mais fácil para mim lá. Exato, do que aqui. Ali, você está no limite de tomar uma decisão que pode influenciar na sua vida, né? Sua vida. Isso é importante, igual você falando aí do livro que você achou e depois acabou fazendo o curso do Paulo Vieira. Eu tenho muito comigo que acho que conhecimento é sempre bom, entendeu? E outra, às vezes as pessoas falam, determinado curso está caro ou não tá, depende do conhecimento, depende de um monte de outras coisas. Eu acho que conhecimento você não consegue mensurar aquilo que te faz bem e aquilo que te agrega, entendeu? Sim. Então, desde um livro até uma imersão que você possa fazer, entendeu? Acho muito importante. Acho que isso é investimento. Isso é investimento, entendeu? Se você está investindo em você, na sua evolução. Então, quando você fala em educação aí, gente, pensa muito. Educação não é custo, tá? É investimento. Mas, Lister, e agora? Eu sei que você é especialista em longevidade. A gente mesmo, às vezes, pega alguns toques com você. Já fizemos consulta. E qual que é a tendência hoje aí das pessoas procurar esse nível de saúde que hoje a gente vê que o nível de estresse está lá em cima, isso influencia muito na saúde também. Você que tem essa experiência, você que atende essas pessoas, como é que você vê esse norte aí hoje? Antes de tudo, vou falar só uma pauta do tema anterior, para deixar uma dica para a galera. Pessoal, se você que quer ter sucesso na vida, também teve um outro livro que foi um divisor de águas. Eu, quando comecei a trabalhar na farmácia, eu não tinha paciência com ninguém. Brigava, às vezes, com colegas de trabalho, brigava com o pessoal na faculdade. Não tinha bom relacionamento no geral. Eu sempre tive, assim, bons amigos, mas relacionamento no trabalho é uma coisa que é mais difícil. E hoje em dia eu vejo no meu consultório muita gente com depressão e ansiedade porque não sabe se relacionar. Então fica a dica aí. Tem um livro de Daniel Kahneman, Influenciar Pessoas e Fazer Amigos. Esse livro, depois que eu li, foi o segundo livro, mudou minha vida. Eu consegui mudar como relacionar com pessoas. Isso é muito importante, tá? E esse livro, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, ele tem mais de 50 anos. Sim, né? Era um curso nos Estados Unidos onde que era só dado esse curso para milionários, para pessoas que eram mega empreendedores. Exato. E você vê, tem conhecimento que está disponível para todo mundo, entendeu? Para todo mundo. Era um curso assim caríssimo, que na época eu acho que $20 mil, corrigido hoje, vai dar lá não sei quanto, né? Porque isso aí foi em 1930. Então, assim, corrigido muito caro. Hoje em dia você vai comprar um livro, R$50. Então, tá ali, é só você ir. Tem um audiolivro no YouTube. Com certeza. Tá, vamos lá. Que legal. Então, hoje em dia, né, a gente sabe que a população, ela tá envelhecendo, mas sem qualidade de vida. A pessoa envelhece a custo de quê? Da medicina alopática comum, onde que eu tô com pressão alta, eu tomo um remedinho, eu tenho diabetes, eu tomo um remedinho, e vai tomando aquela polifarmácia. São várias medicações
para se manter vivo, muitas vezes começa a ter comorbidades como um AVC, um infarto, começa a ter limitações de movimento dentro da própria casa, a pessoa acaba não conseguindo nem andar dentro da própria casa, precisando às vezes de um cuidador, um home care, onde que aquela pessoa se estende aquela vida, é carregada 10 a 20 anos após ter acontecido a comorbidade, chega aos 90 anos que a gente fala caquético, sem massa muscular, cheio de escaras, aquelas feridas que dão. E qual o custo? Por que isso, né? Então a medicina evoluiu nesse ponto. Agora a gente está vendo a necessidade que a medicina evolua no ponto de viver com qualidade de vida. Sim. A gente sabe muito bem que muitas doenças, além de estar relacionada aí à falta de boa alimentação, que hoje a gente está comendo muito industrializado, cheio de produtos químicos, que muitas vezes estão relacionados a essas doenças, quando a gente sabe. Por exemplo, os conservantes, o benzoato de sódio está relacionado à hipertensão, algumas doenças como obesidade, tá? Essa condição clínica que está mais relacionada a os produtos químicos e os carboidratos ultra refinados da indústria, como farinha de trigo ali ultraprocessada, como o açúcar ultra refinado. Então, começar a ver a medicina no ponto da alimentação e da atividade física. Sabendo que na atividade física, por exemplo, a gente previne infarto, a gente previne AVC, pelo simples fato de que você fazer uma atividade física não, porque atividade física é considerado isso. Sim. É uma atividade física. Então, exercício físico. O que seria um exercício físico? Você fazer ali um exercício de alta intensidade de pelo menos 8 minutos, aumentando a frequência cardíaca, onde que você vai ter estímulos para criar novas artérias no seu coração, novas artérias no seu corpo, então melhorando a perfusão do tecido, melhorando então a oxigenação, você ter oxigênio no seu corpo todo, então dificultando você ter infarto. Então a pessoa que consegue fazer esse exercício físico por 3 vezes por semana, por 30 minutos, em um prazo aí constante, a gente sabe que aumenta. Hoje, a American Heart Association, que é o Colégio Americano de Cardiologia, fala que se você fizer 150 minutos de atividade aeróbica por semana, ou também anaeróbica, que é força resistida, como musculação, pode ser agregada, por mais esses 150 minutos, você aumenta aí, a cada 10 anos você aumenta 10 anos, tem uma proporção lá certinha, depois você tem que ver, mas só que eu sei que é muito, por causa desses fatores de crescimentos de vasos novos, então a pessoa não tem infarto. Pode-se dizer que é uma renovação celular ou não? É uma criação celular. Uma criação. E você tem a renovação e você tem a criação, que é um estímulo de VEGF. É um fator de criação que você cria neovasos, novos vasos. Então, é como, por exemplo, você tem 3 artérias que irrigam aqui o seu coração, as principais na camada anterior. E essa é a principal de infarto, da infarto fulminante. Quando você faz estímulo de crescimento vascular, de novos vasos, começa a crescer vários novos vasinhos em volta. Então, se tiver um vasinho aqui obliterado, esses novos vasos vai atingir aquela área, então não deixa faltar oxigênio. Então, o infarto é a falta de oxigênio numa parte tecidual. Então, a pessoa não infarta. A gente sabe que isso acontece assim, já por revisão científica mesmo. A partir de 10 anos, é claro. A gente sabe que também, há pouco tempo, já tem alguma melhora, mas a partir de 10 anos, é certeza que você tem novos vasos. Se você treinar 3 vezes, é o número mágico, né? Tá até na assinatura de Deus, estão vendo no nosso DNA. 3 vezes por semana, acima de 30 minutos, você está relacionado a ter uma longevidade através da atividade física. Mas só atividade física não adianta. Alimentação, igual eu disse, é o desembrulhar menos e descascar mais. Quando você faz isso, né, comendo alimentos corretos, você, além de ter muitas vitaminas nos alimentos, você também baixa o índice glicêmico. Então, o que significa isso? Você estimula menos sua insulina. A gente sabe que a diabetes hoje, que é a doença que você depende de uma insulina exógena. Mas tem diabetes que eu tomo remédio? A gente, na verdade, não considera uma diabetes de fato se você não depender da insulina totalmente. E ela é reversível. Então, por isso que diabetes tipo 1 é diabetes, que é da pessoa mais jovem, que eu já postei até no meu Instagram, que está relacionado ao leite de vaca nas crianças que desenvolvem o diabetes tipo 1. Hoje já tem alguns trabalhos científicos já aprovando isso, até um brasileiro.
São as bactérias que começam a translocar do intestino, as bactérias ruins que sobrevivem ao processo de pasteurização, e elas chegam no pâncreas, destroem as células que produzem insulina, então a pessoa fica diabética e é aquela diabetes considerada autoimune, né? Então, a tipo 2 já é aquela que vai criando intolerância pelo excesso abusivo e o estímulo constante todos os dias de insulina, que é comer açúcar, farinha de trigo, alimentos de alto índice glicêmico. Então, a alimentação, a atividade física se complementam para você ter longevidade. Mas e aí, doutor? Só isso dá? Não. Na verdade, a gente sabe que nós temos pausas hormonais. Uhum. As pausas hormonais acontecem gradativamente. Agora, antes de você entrar na parte hormonal, uma dúvida. Existe idade para eu começar a fazer uma atividade física ou até ter esse benefício que você falou? Existe alguma coisa? Porque às vezes eu vejo, às vezes as pessoas que ficam em comorbidade, param de fazer exercício, param com tudo e só começam a consumir os medicamentos que o médico fala. E eu vejo também, antigamente, até com atleta, você via atleta de futebol, eles tinham alguma lesão e demoravam muito para entrar na fisioterapia. Hoje não. Dependendo do tipo de lesão, você no outro dia já está fazendo a fisioterapia. Qual a relação que tem isso aí? Idade, essa é uma pergunta lesão, muito boa. Entendeu? Essa é uma pergunta muito boa porque nós sabemos... até você tá consumindo medicamentos e parou total, entendeu? É porque isso é incumbido nos médicos alopáticos que não desenvolveram conhecimento com o passar da idade. Eles ficaram ali amarrados àquilo que eles tiveram de conceito na faculdade, bem quando fizeram a faculdade há 30, 40 anos atrás. Hoje nós sabemos que o início da atividade física precoce em qualquer tipo de patologia tem uma melhora independente que a pessoa tenha. Independente, mas obviamente que quando a pessoa teve um infarto, ela pode ter um reinfarto. E isso acontece pelo esforço. Então, dependendo do tipo de patologia, por exemplo, tudo depende de qual patologia, tá? Ela tem que ter, na verdade, uns exames prévios. Tem que ter a indicação de como fazer aquilo. Mas pode fazer. Só que você vai subir até tantas frequências cardíacas, e isso é seguro para você e você pode fazer. Da mesma forma, condromalácia, que é uma doença do joelho, que a pessoa não consegue movimentar. O ortopedista vai lá e fala, olha, você não pode fazer essa atividade física, você tem que parar de fazer, senão você vai acabar. Muitas vezes, condromalácia está relacionada ao excesso de peso. E aí a pessoa vai desenvolver diabetes, a pessoa vai desenvolver hipertensão, a pessoa vai ficar cheia de comorbidades, acabar evoluindo para óbito antes do tempo que era para ir, sem falar que vai perder qualidade de vida. Então, essa pessoa, primeira coisa, tá com dificuldade, procura um fisioterapeuta para fazer o exercício correto, fortalecer esse joelho, porque quando a gente... Isso daí eu tô falando eu tenho 2 amigos fisioterapeutas muito bons, um formou na USP e tem doutorado na USP. E ele falou assim, quando o cara tem isso, você tem que iniciar precocemente a atividade física do modo correto, porque a gente sabe que quando você começa a fazer esse joelho condromalácia, rapidamente ele para a dor. Diferentemente de você seguir as ordens do ortopedista, parar de treinar e começar a tomar anti-inflamatório, que vai te dar insuficiência renal, prejudicar os rins, você perder seus rins, ou até mesmo úlcera de estômago, gastrite. Então, procurar um serviço também correto hoje em dia e não aceitar qualquer opinião, primeira opinião que você ouvir por aí, é extremamente necessário. O que eu posso garantir para quem está assistindo e quer aí ter uma longevidade também, né? E poder desenvolver cada vez mais na vida, chegar com saúde aí e tá empreendendo, que a gente sabe que demora para começar a ganhar dinheiro na vida. Sim. E você tem que ter uma dedicação, né? Isso, e quando você começar a ganhar dinheiro, que é a hora boa para você aproveitar a vida, você vai conseguir aproveitar a vida se você tiver com limitações. Então é importante você estar procurando saber informações necessárias sobre longevidade. Eu posso dar para vocês, eu só me baseio a trabalho científico. Não quer dizer que isso vem de mim, que eu sou bom, que eu sou nada. Eu, na verdade, sei que eu não sei nada. E a primeira coisa pra gente que quer ter sucesso na vida, a gente tem que saber que nós nunca sabemos nada, sempre temos que aprender que o mundo e o universo é constante e infinita o aprendizado. Né? Mas é isso mesmo. É aquilo, né? O aprendizado é diário. Você aprende hoje com um livro, com um curso, com uma pessoa. Às vezes 5 minutos de uma pessoa
te dá um aprendizado fantástico, entendeu? Te dá um insight que pode mudar a sua vida. Pode mudar a sua vida. Entendeu? Isso é o primordial. E só para concluir esse assunto, então, pensando na longevidade, pessoal, sempre que tiver alguma lesão, alguma coisa que está te limitando, procura um profissional que seja mais atualizado, ver que ele vai em congresso novo. Nós sabemos hoje que, por exemplo, na ginecologia, muitos médicos não podem falar para a mulher na menopausa não pode repor hormônio. Gente, isso já está como protocolo mundial na OMS. Se esses médicos falam isso, esse é um médico retrógrado, atrasado, ultrapassado, não se atualiza. Ele não está preocupado com você, ele está preocupado, na verdade, com o bolso dele. Só fazer ali o cronograminha e pronto. Ele não está nem aí se a falta de hormônio pode te limitar, te deixar parado, sem fazer atividade física, muitas vezes sem fazer o principal da vida, atividade sexual com seu parceiro, porque começa a perder lubrificação vaginal, começa às vezes a ter atrofia. No homem também acontece isso, perde ereção, né? Começa a estar relacionado ao câncer de próstata, só para vocês entenderem, a baixa de testosterona, ao contrário do que você pensava. Nossa. Então, pode ver, quem tem câncer de próstata é a partir de 60 anos, onde tem a andropausa, a parada total de menstruação. Agora, quando você fala na parte hormonal, Lister, a partir de que idade a gente pode estar fazendo um mapeamento disso aí? O que você aconselha? O primeiro hormônio que repõe, você não tem como fazer mapeamento. O diagnóstico é clínico. Sim. E ele é o principal para quem quer virar um empreendedor, porque ele está ligado à alta performance e melhora de memória. Nós temos um hormônio chamado melatonina, que é o hormônio que a gente libera durante o sono. Só que nós precisamos que não tenha nem aquela luzinha do ar-condicionado para ele começar a ser liberado. Então, lá no tempo da Bíblia, né, que a gente via, a gente chegava lá às 6 horas, 7 horas, estava todo mundo dormindo, sem luz nenhuma. Isso era essencial para que liberasse, né, essa melatonina e nós tivéssemos mais longevidade, porque a gente sabe que a melatonina tem atividade de todos os nossos órgãos do corpo para bom funcionamento. Uhum. E também, principalmente, da memória. Pra gente memorizar. Então, naquele momento de sono profundo que a gente memoriza. Que você grava. Grava, né, as coisas. E a gente aprende a ter uma resolução para algum desafio que a gente teve no dia anterior. Então, para a gente ter uma melhora... Hoje, a gente sabe que no Brasil não pode se comprar melatonina à torre direito. Lá nos Estados Unidos pode. Aqui tem uma dosagem que é muito baixa e não resolve nada. Mas prescrita aqui pode. Então, passar no médico, fazer o diagnóstico preciso, esses médicos de medicina integrativa, de medicina preventiva, de longevidade, nutrólogo e nutrologia, esses seriam, sim, o ideal para fazer esse diagnóstico, né? E qual que seriam os sintomas? Despertar noturno. Despertar para fazer xixi já é falta de melatonina. Despertar várias vezes é completamente a falta de melatonina. Ou despertar e não conseguir dormir, muitas vezes não pegar no sono é falta de melatonina. Perda de memória recente e aquela estafez mental, acordar já bem cansado. Parece que não dormiu nada. Isso é falta de melatonina. A perda dos sonhos. Quando você lembra de todos os sonhos e de repente não começa a mais lembrar de nenhum. E muitas vezes associada à perda de melatonina da pregnolona, que vem associada também à perda de cores nos sonhos. Você começa a ver os sonhos em verde. Cinzentado. Então, esses hormônios são os primeiros a dar baixa, porque nós vivemos, se você olhar o mundo de cima, é um monte de luzes ligado. Então, nós vivemos num mundo cheio de luzes. E isso faz com que a melatonina seja quase anulada no nosso corpo aos 30 anos. Agora, a pergunta de $1 milhão. Eu começo a tomar melatonina. Meu corpo não para de produzir? Se você já tiver com esses sintomas, provavelmente seu corpo já vai ter quase parado de produzir. Tanto que você pega aquela pessoa que é mais idosa, ela já parou de produzir. Você pega ela com 50 anos... Não tem nenhum estímulo que eu faça para... produzir melatonina? O único estímulo é ficar no escuro profundo para tentar manter ela o máximo possível. Depois que acabou, acabou. Você não tem mais. Você pode ver o idoso, ele acorda 3 horas da manhã, não dorme mais, às 4. Acabou a melatonina. Isso faz um mal. Começa a ter as doenças neurodegenerativas, né? Alzheimer, a doença vascular periférica. Você começa a ter perda de memória relacionada a essas doenças degenerativas do cérebro, né? Para falar mais simples.
Agora, você falando, pegando esse gancho aí do sono. Eu vi uma matéria algum tempo atrás dizendo que quanto mais cedo você dorme, melhor é a qualidade do seu sono. Do tipo, se você vai dormir às 9 horas da noite, isso corresponde a cada 2 horas se você for dormir à meia-noite. Isso é verdade. É vero? Porque, por exemplo, a melatonina, ela é melhor liberada se você dormir às 9 horas da noite. Até às 9. Você pode dormir às 7, ela vai ser liberada e com luz total apagada, sem nem a luz do ar-condicionado. Então, por que é importante isso para a melatonina liberar? Porque existe como se fosse um relógio chamado ciclo circadiano. O ciclo circadiano, ele acontece o início quando você abre os olhos e você olha para o sol. Não adianta a luz. A luz, ela deixa o nosso cérebro bagunçado. Aí o nosso cérebro não sabe que se ele estimula ou não estimula, porque não estimula. Ela não chega no fundo da nossa retina e faz estímulos hormonais como só o sol faz. Então, quando a gente chega e olha para o sol de manhã, isso é extremamente necessário. Tanto banho gelado também, que estimula outros tipos de hormônio, olhar para o sol. Olhar para o sol dá esse estímulo na retina, que começam a ser liberados hormônios que estão ligados ao nosso estado de vigília, até mesmo como a dopamina. Então, por isso que começa o nosso ciclo circadiano, começa a ser liberado mais testosterona. E aí, o GH que estava sendo liberado no sono profundo junto com a melatonina, ele se cessa, ele para. E nisso começa a acontecer o ciclo do sol durante o dia, onde começa a subir cortisol, outros tipos de hormônios que estão ligados ao ciclo circadiano. Então aquilo que a sua mãe fazia 30 anos atrás, de abrir a janela, fazer todo mundo acordar, na verdade ela está fazendo um benefício, está trazendo um benefício para você, então. A gente estaria trazendo um benefício. A gente pode falar assim, melhor, porque 30 anos atrás ainda estava já meio corrompido o sistema. A gente pode jogar lá 200 anos atrás, né, que o pessoal vivia na roça, não tinha luz, todo mundo dormia 7 horas, era 6 horas, estava todo mundo acordando. E a mamãe lá abrindo as janelas, né? Isso, aí sim. E Lister, o que você aconselha aí as pessoas que hoje precisam, né, até estão à procura aí de longevidade? Por onde elas devem começar? Onde pode começar? Tentando comer mais saudável, igual eu falei, desembrulhar menos. Come comida de verdade. Come comida de verdade. Arroz, feijão. Tá? Tirar o tanto de óleo da cozinha. Pode deixar pouquinho de óleo. Quase nada. Porque dá pra fazer comida assim. Comer bastante arroz, feijão, fruta. Tubérculos, que são raízes, igual nossos índios. Diminuir a quantidade de sal. É o início, né? Tirar pão, esses industrializados, que a gente sabe que tá muito na dieta do brasileiro. E começar a atividade física. No número mágico, 3 vezes por semana, por mais de 30 minutos, de alta intensidade. Tênis, bike hoje em dia tá na alta, natação, ou até o beach tênis hoje, que tá inclusivo, tem em todos os lugares, shoppings, clubes e tudo mais. Academia, que é mais fácil, prático, tem em todo lugar. Ou é só você descer, muitas vezes, do seu prédio para fazer 3 vezes 30 minutos de alta intensidade. E vou deixar uma dica aí para nesse lance empreendedorismo aí. Eu sempre aprendi com meus erros. Eu acho que eu aprendi isso no curso do Paulo Vieira. Depois que eu aprendi isso também, mudou minha vida em questão de melhorar a performance. O que é performance? Quando a gente... Não é ser um cara fodão. É melhorar o que você faz de atividade de si mesmo. Às vezes você vai lá e escreve um texto em 10 minutos. Então eu aprendi que eu escrevia, copiando toda a matéria, não era eficaz na sala. Eu demorava muito tempo, aprendia muito pouco. Então eu nunca ia chegar a ter os resultados que eu tive até hoje. Então eu fui lá, pesquisei na internet como aprender mais rápido. Aí eu lembro, fazendo pergunta para si mesmo. E aí tudo comecei a estudar só fazendo pergunta para mim. Aí eu vi que tudo aquilo eu memorizava. Então, aquele erro que eu tinha de escrever, copiando a matéria, eu aceitei como erro e fui para o progresso. Então, vocês vê tudo aquilo que atrasa vocês, tudo aquilo, e tentar otimizar tempo. Sim. Também é extremamente necessário, como na área médica. Por exemplo, às vezes eu saio de um plantão, hoje eu não dou quase plantão mais, mas eu saio de um consultório que eu estou em Osasco, e todo mundo sabe que São Paulo é muito trânsito, e aí eu atravesso o São Paulo inteiro, e eu tenho que estar em Mogi das Cruzes, que é Zona Oeste para Zona Leste. Eu teria um gap de 4 horas, mas só que eu deixo certinho, né? Tem uma funcionária, tem tudo executado no tempo certo, no trajeto certo.
porque a gente sabe que o tempo hoje é tudo, pra gente dar bons resultados e atingir nossos resultados mais rápido também, né? Com certeza, né? Isso que você faz é planejamento, né, Lister? Planejamento. Acho que planejamento você consegue ser, na verdade, ágil e eficaz. Sim. Entendeu? E ir atendendo aquilo que você, na verdade, se pressupôs a tá fazendo, né? E a entregar também para a sociedade, né? Sim. Que é a parte sua da longevidade. Isso é importante. Quero atender aqui em São José, hein? Você vai atender, a gente vai estar ajudando você, com certeza. Você está com essa programação em agosto, né? É um projeto vitorioso que eu quero aí, porque aqui é uma boa cidade, eu pretendo até morar aqui. Só que eu ainda tenho uns projetos na frente, então vou começar a atender aqui aos sábados, em agosto. E aí pretendo estendendo, aumentando a agenda conforme necessário. Hoje já tendo Caraguatatuba, que é aqui perto, Mogi das Cruzes, tendo São Paulo. Mas São Paulo eu quero sair. Eu quero ficar mais para cá, pro interior. Quero ter qualidade de vida. E então, estamos aí já em breve. Lister, a gente está chegando aí ao final do nosso podcast do Meu Jeito Pode. Agradeço você. Eu sei que tem vários assuntos aí para a gente tá conversando. Você é uma pessoa excepcional aí, com conhecimento fantástico. Eu acompanho o sucesso aí que você tem aí na área de longevidade. Vejo que você passa muita segurança para os seus pacientes e também na gestão, até você falando aí um pouco do seu tempo, né? O que você pode falar aí para finalizar esse bate-papo nosso aí? Para concluir, primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse podcast, e agradecer aí todos os elogios por sua parte também, é sempre muito importante para mim. E para concluir, né, vamos pensar aí numa pegada empreendedora que eu acho bem legal. Eu já estou aí com 4 clínicas atendendo e tentando fazer essa gestão. Então, primeira coisa, o primeiro passo é querer. Mas só querer não é poder. Você precisa, na verdade, mais que querer. Você precisa de ação. E ação constante. É o tal da disciplina. Quem falou isso para mim uma vez foi o Paulo Vieira e ficou na minha mente até hoje. Eu deixo para vocês. Legal. Curta, siga e compartilhe. E ative as notificações, hein? Valeu, gente. Obrigado, hein? Obrigado, Lister. Obrigado a você.